Oi. Essa reunião está sendo gravada. E aqui, o que eu aqui? Escrito aí? Essa reunião está sendo gravada pelo... Entendi, não é isso? É isso, é que eu estou gravando, é só isso. Legal, que maravilha! Viva a tecnologia! Que ótimo, que prazer te ver. Prazer grande. Faz tempo que a gente não se encontra pessoalmente, né? Por causa dessa loucura da pandemia. Pois é. Que bom, resistentes, né, da pandemia. Com certeza. Helena, primeira coisa, tem duas coisas que são um pouco fora do assunto, mas que eu quero te contar. A primeira, eu estava almoçando com meu pai hoje e eu descobri que os dois nasceram no mesmo dia, 23 de maio. Então eu achei. Aí. Pois é, uma coincidência boa, né? Deve ser um geminiano retado. Muito, como você. E Helena, na verdade, para começar, eu queria... Bom, primeiro, obrigado por conseguir um tempo, né, para falar comigo. E depois, eu queria... Assim, também uma coisa que aconteceu ontem, né, morreu o Godard. Eu sei que ele é uma influência muito grande, né, assim, em todo mundo, enfim, que faz cinema, né, no mundo em geral. Mas eu queria começar perguntando sobre isso. Você chegou a conhecê-lo alguma vez com o Rogério ou com o Glauber, enfim, você teve algum encontro com ele? Incrível isso tudo, porque eu soube da morte de Godard ontem à noite, depois de dar uma entrevista para a Folha de São Paulo, sem saber que ele tinha morrido. Porque ontem, como eu lhe falei, eu tenho estado assim no olho do furacão, né? Primeiro, eu filmei com uma velocidade enorme entre uma peça de teatro, que também nós estreamos, né, num Festival Internacional de Teatro, e depois estou editando. Então, é uma coisa de louco, né, Duda? E ontem eu sou uma fanática leitora de notícias, mas ontem não pude abrir. Eu só assim, acordo, eu vou direto, sabe, para saber de tudo o que aconteceu, mas não vi nada ontem, então foi um choque, tá entendendo? Porque eu falei dele, inclusive o Cláudio Leal me mandou o que eu falei, mas não sabia absolutamente que ele tinha morrido. Realmente, Godard é importantíssimo, sim, para mim, para a minha vida, e tem uma coincidência incrível, que há 2 dias atrás, exatamente na véspera, no dia possivelmente que ele estava morrendo, eu editando com Gag, que é uma pessoa, Sérgio Galhardi, que eu tenho feito meus 5 últimos filmes, e ele me falou, nossa, isso aqui é Godard. Olha, que ótimo, que perfeito. Muito forte, né? Porque foi no momento... Aí, sabe, no dia seguinte, eu inclusive contei esse fato sem saber que ele tinha morrido, né? Uma coisa muito estranha. E hoje, realmente, Godard é extremamente importante, e Alegria é a Prova dos 9, no final, como ele, eu tenho paixão pelas citações, sabe? Amo citação, amo livro, amo a palavra. Então, eu vou terminar com uma frase fantástica dele, que é assim, o que sustenta a página é a margem. Olha, que maravilha. Maravilhosa, né? Iconoclasta mesmo. Maravilhoso. Pois é, como ele era e como você é, né? E, Helena, bom, então, eu fiz uma pauta aqui grande, mas, enfim, vou passar por várias coisas, mas, para começar, já que você já citou Alegria à Prova dos 9, eu sei que você está imersa, né, nesse momento de edição, que é um momento super importante, né? Como que surgiu a ideia desse projeto? E, enfim, qual que é a origem? Porque eu sei que existe um livro do Oswald de Andrade com o mesmo título, né? Tem a ver ou é uma coincidência? Não, é realmente a volta de Oswald de Andrade, né? E, sim, esse filme, eu passei 2 anos, que foi uma delícia a pandemia, o que salvou, fazendo um roteiro para o último projeto da Ancine, aqueles projetos de núcleo criativo sensacionais, e esse foi o Nordeste. Então, eu fui escolhida a única mulher entre grandes diretores, né? O Lírio, o Marcelo Gomes, grandes diretores como o Henrique Dantas, que era o produtor da Ramaca, e mais, vários. Então, e aí passei esse ano dedicada a isso, foi maravilhoso, porque foi um núcleo criativo puxadíssimo, e com Marcelo e com Lírio, puxadíssimos, exigindo muito,
e com muitos elogios. Então, foi muito feliz para mim essa experiência de roteirista, né, profissional, escrevendo um roteiro. E, ao mesmo tempo, eu tinha deixado de lado um trabalho que seria sobre o orgasmo. A ideia era essa, sabe? O orgasmo como fonte do autoconhecimento. Isso ficou um pouquinho atrás nas pesquisas que eu vinha fazendo com grandes feministas, né, daquelas que surgiram nos anos 70, inclusive, né, como Betty Dodson, etc. Deixei de lado esse projeto e fui trabalhar na Bahia. Eu conheci da Bahia. Então, e aí eu tinha terminado já o projeto, entregado, mandado para Salvador, quando a Bárbara Vida falou, porque Helena abriu, porque sempre trabalha comigo, disse, olha, Helena abriu um edital no PROAC, por que você não se inscreve? É de produção de roteiro, o início de um trabalho de roteiro. Eu falei, Bárbara, você está louca, tudo que eu quero na vida é não fazer um roteiro agora. Mas, imediatamente, me sentei e comecei a preparar sobre o que eu já tinha, né? E aí ganhamos o edital mínimo da PROAC, né? Mínimo, mas um edital ganho. E aí a Michele Matalon, com quem eu trabalho há 20 anos, né? Desde os afluentes do Rio Ota, em 2002, e que tenho feito meus filmes com ela na produção. Ela entrou com algumas pessoas extremamente queridas para mim, como Monique Gardenberg, né, num grupo que deu para segurar, não é, esse projeto milagrosamente, e o filme está feito. Agora é editar e vamos para frente. Eu tenho certeza que do próprio trabalho de edição nós teremos uma finalização, porque é muito bonito. É muito bonito. Eu gosto de meus filmes e esse talvez seja o melhor deles. Bom, eu também adoro e estou louco para ver já, quando quero saber de tudo, enfim, quando ficar pronto, claro, quero estar lá. Mas qual que é a ligação com o Oswald? Porque assim, é só coincidência do título? Ou tem, porque assim, tudo bem, até a coisa do orgasmo, mas como que você juntou as coisas? Então, é um filme antropofágico, realmente antropofágico. Ele começa com Oswald de Andrade e vai para Sônia Guajajara. Não é? Ele tem uma antropofagia fortíssima, fortíssima. E é isso que eu acredito, né? Que só a antropofagia nos une, também como Zé Celso, né? Também discípulo dele, e como Rogério, né? Com quem eu vivi 35 anos e dividi também essa admiração profunda por Oswald de Andrade, principalmente por achar Rogério um escritor à altura do Oswald de Andrade, a ser descoberto cada vez mais. É uma obra que está sendo descoberta, mas o humor, não é? A irreverência, o humor, a profundidade, não é? É a mesma dos dois. Então, para mim, o Oswald está muito próximo, né? Está muito próximo. Durante todo esse período, ele não foi abandonado por mim. E agora, exatamente na comemoração de 22, né, dos 100 anos desse movimento extraordinário, né, do modernismo, eu achei que tem também tudo a ver e seria uma revisão, não é? É um outro momento já, é um outro momento. Não é? Essa própria antropofagia está sendo feita em geral, não é? Está sendo feita em geral, ampliou. Então, é uma luz. Oswald de Andrade, para mim, é uma luz. É uma luz, né, de inteligência, né, de percepção profunda do que seja o Brasil e essa natureza nossa, né? Que existe uma natureza nossa, né? A gente foi formado por esses povos, não é, extraordinários, originários, nações, né? Foram nações enriquecidas, né, com toda a cultura africana e também a portuguesa, não é? Que, pelo menos, a culinária portuguesa eu amo muito, e alguns poetas são os que eu mais amo, impossível amar mais, né, do que alguns poetas portugueses, né? Então, eu acho que a gente vale
A gente vale, é um momento dificílimo e a gente vale. E esse filme ele está baseado nesse terceiro movimento feminista, né? Que é o prazer da mulher. Não é? É realmente o orgasmo como fonte do autoconhecimento. A mulher ter o direito de possuir seu próprio orgasmo. Não é? E é esse o método que eu levo, com toda uma linguagem cinematográfica, que o que mais me interessa sempre é a linguagem, o cinema é a linguagem. Não há outra coisa anterior à linguagem, mas trazendo com profundidade algo que eu acredito que seja extremamente necessário, essa liberação sexual da mulher. Está entendendo? E você acha... Não, desculpa, eu ia te falar, você acha que isso ainda causa, que ainda causa estranheza? Enfim, eu acho no cinema, principalmente, né? Sempre filmes que tratam da sexualidade da mulher tem um filme polêmico ou ousado. Por que é ousado? Até em 2022 a gente está, né, falando, ou seja, não falando sobre isso, é importantíssimo, mas por que isso ainda é um tabu? Isso é um imenso tabu. E o filme gira exatamente isso, né? A religiosidade, a maldade, não é? A masturbação como uma coisa do diabo, né? E isso para o homem, mas para a mulher nem se fala, ela já é o próprio diabo, se ela fizer isso, né? É toda essa religiosidade, e também isso abala profundamente uma sociedade patriarcal, tá entendendo? Porque as mulheres, elas conhecendo as possibilidades de ter o seu órgão, é muito simples, não é nada tão confuso, tá entendendo? Elas se liberam de ilusões, por exemplo, de casar com uma pessoa para ter uma... E você sabe que não é assim. A penetração para a mulher são raríssimas, 75% delas não conseguem alcançar o orgasmo com a penetração. Então, existe o funcionamento da mulher é diferente. É diferente. A penetração é boa para o homem, para a mulher é para ter filhos, pouquíssimas, que são o quê? 25%, né? 25% das mulheres que conseguem isso, que têm esse prazer, não é? Pela penetração, é muito raro. E chegar ao orgasmo pela penetração, então, é extremamente raro. Então, é isso que eu quero colocar, isso é saúde. Nós estamos falando de saúde. A minha neta, que eu fico muito apavorada, né? Inclusive no começo, né? Minha neta é maravilhosa, voltando, mas quando eu contei ao primeiro crítico de cinema, há 4 anos atrás, no festival que eu estava abrindo, festival que eu estava fazendo um filme sobre o orgasmo, o prazer, ele falou, claro, o amor é importantíssimo. Eu falei, não estou falando do amor. O amor é tudo, sem amor não existe nada, mas eu estou falando de uma outra coisa. Não é? E aí, com minha neta, ela disse uma coisa muito incrível. Eu disse, que coisa, não é, Nayana, essa coisa esse preconceito? Ela falou, masturbação é saúde, não é sexo. Quer dizer, as cabeças já estão vindo diferentes. Liberdade sempre foi, eu acho que assim, quando eu penso, enfim, em você, a gente, né, tive o prazer de assistir o Copacabana Mon Amour com você naquela sessão no MIS, depois a gente saiu e tal, enfim, mas para mim, você representa a liberdade, você, desde o começo da sua carreira, não é uma coisa nova, né, você entende, você enxerga isso também, você acha que a liberdade é o que te guia? Isso, querido. Achei bonitinho mesmo você dizer isso a mim, porque eu fiz uma palestra na Bienal do Livro do Sesc sobre um livro chamado Underground, que o Cláudio Leal, jornalista, sobre Luiz Carlos Maciel. E tem tudo aquilo, né? E aí, falando para o público, aí uma das pessoas se levantou, talvez você conheça o Rubens, ligado, é uma pessoa ligada também à política, muito interessante, poeta também. Aí ele falou, o que caracteriza você é a ousadia. Pois é, ousadia, liberdade. Né? Mas a liberdade, sim. Mas isso nasceu naturalmente, né? Essa liberdade nasce na gente, né, Duda? E se manifesta de diversas maneiras, não é? Mas eu acho que sim, acho que a gente tem que ser livre. Por exemplo, no caso do Godard, eu jamais teria a atitude dele, sabe? Apesar de entender tudo,
a profundidade, tudo, eu jamais teria, não é, essa atitude dele. Então, essas coisas com a vida, assim, que a gente tem que ter um cuidado muito grande. Então, é a liberdade para o seu próprio corpo total, o homem e a mulher têm a liberdade, não é? Mas eu sou muito, muito ligada à vida, então eu não deixaria ela por um segundo. Entendeu? Ela que vá. Bom, ainda bem. E, Helena, você acha que o fato, não sei, pensei agora uma coisa, você acha que o fato de você ter nascido na Bahia, porque assim, uma coisa eu acho muito impressionante, né? Porque a Bahia, de fato, nos trouxe, assim, ícones da cultura brasileira, e assim, não sei se você gosta da palavra ícone ou não, mas você é um independente de gostar ou não. E assim, eu penso, por exemplo, Glauber, João Gilberto, música, Caetano, enfim, tanta coisa veio da Bahia, né? Você acha que a Bahia te trouxe ajudou nessa questão da liberdade, ou nos anos 50 e 60, enfim, quando você estava, né, começando como glamour girl e tal, existia essa liberdade ou você cavou ela? Cavei muito. Como diz a Lu Andreas, isso, inclusive coloco uma dessas frases no filme, não é? Se você quiser uma vida, roube. Não Maravilhoso. é? Porque a vida está lá, não é? Então, sim, sim, mas com muito sacrifício, muita dor, e com uma história estranha, né? Que no meio desse grupo maravilhoso, masculino, né? Apareci, surgi. Quer dizer, uma coisa meio solitária, né? Uma mulher sozinha no meio dos homens. Uma coisa que Joaquim Pedro dizia, Helena e les hommes, que era um título de um filme, sabe? Helena e les hommes. Porque eu sempre estava com homens, rapazes, a minha turma, o cinema novo, né? Muito masculino. Quer dizer, eu fui de uma turma de homens, e com 2 casamentos muito fortes. Então, eu tive realmente que me manter interiormente fiel a alguma coisa minha mesma, porque senão eu iria neles, né? Ficava a mesma mulher de fulana, mulher de ciclano, que é a tendência, né? Mas eu tenho 2, né? Glauber e Rogério, então tá ali, cuidado. Tinha que ser eu mesma, né? Não tinha jeito. Então, mas a mulher de todos. O que eu acho interessante, desculpa te interromper, mas o que eu acho interessante é que você, por exemplo, eu entrevistei o ano passado a Isabelle Huppert, e eu falei para ela que a Isabelle Huppert, ela é uma atriz-autora, né? Que eles gostam do cinema de autor, então uma atriz auteur, né, autora, como se fala, e você é uma atriz-autora, né, porque você, assim, independente de você trabalhar com esses homens super, claro, muito fortes, como Glauber e Rogério, você sempre imprimia a sua marca muito, muito forte, né, então queria que você, como que foi essa luta para conseguir esse espaço? Então, você sabe que foi uma coisa natural, tem também tracinhos mínimos de tragédia, mas que depois se transformam em outros traços mais líricos, mas teve isso tudo. Não é porque você veja essa menina baiana, glamour girl, né? É numa sociedade, né, ainda profundamente machista, mas a Bahia, nessa época, tinha uma coisa muito estranha. Ela tinha uma pequena, altíssima sociedade, muito estranha, altíssima sociedade, que nem se ligava ao Brasil, já ia direto, né? Café Society Internacional, né? Era essa. Então, essa pessoa, essa menina baiana, caiu no meio disso, das Terezas Souza Campos, Ibrahim Suede, Jacinto de Tormes, que foi eles que me lançaram assim na Bahia, nessa coisa dessa alta sociedade. Mas eu percebia a hipocrisia e percebia também que não podia ser muito feliz ali. Tinha uma amiga também que nasceu no dia 23 de maio, que era belíssima, uma menina também de 15 anos, também da altíssima sociedade, e que eu e ela nos dávamos muito bem. Inclusive, essa menina veio morrer muito jovem, com 50 anos. Ela, a filha dela corresponde comigo, ainda são pessoas dessa coisa do baiana, né? Mas muito cultos,
tá entendendo? Extremamente cultos, não eram tão reacionários como esses da agora, tá entendendo? Como essa sociedade conservadora, mas era uma sociedade hipócrita, não é? Para, como disse o Glauber, Helena foi criada para ser filha de ministro, mas isso falando mal de mim. Ué? Falando mal de mim. Então, tinha eu fui me casar com uma outra pessoa, né? Mas que me enlouqueceu como talento. Né? Quando eu conheci Glauber, pô, e afinal encontrei uma pessoa feito eu. Foi essa a impressão que eu tive, tá entendendo? Mas não havia nenhuma possibilidade exatamente sexual. A gente não tinha, eu não tinha por Glauber isso. Eu nem conhecia o sexo, para começar. Nem ele. Nem ele. Né? Nós éramos dois semi-virgens. Desastroso nesse sentido. E aí, talvez até isso esteja me fazendo tão autenticamente, não é? Esse filme agora. Porque eu casei com ele, tive uma filha, que eu amo de paixão. Ela já tinha 3 anos de idade. Eu nunca tinha conhecido um orgasmo. Uau! Nossa! Mas isso é comuníssimo, meu amor. As mulheres fingem. Não é? Porque é muito desagradável, não é? Então, isso foi difícil para mim. Então, aí o que é que foi? O que é que destruiu essa relação? Que para mim não foi boa eu ter me afastado de minha filha. Foi uma tragédia, chamada. Não esqueço isso, né? Não esqueço. É aquela paixão toda. Mas por que aconteceu isso? Porque eu tive um colega, ator, na escola de teatro, né? E que passou a mão por mim, ensaiando. Aí eu queria conhecer mais daquilo e namorei com uma pessoa que eu... E no momento que a coisa aconteceu, e aconteceu fortíssimo, né? Me separaram da menina completamente. Eu já nem lembrava mais dessa pessoa que tinha ficado atrás. Entendeu? Nem lembrava. Mas, para mim, era uma descoberta. Então, você descobriu o orgasmo? O orgasmo. E mesmo assim, meu querido, não acontecia. Não acontecia porque os outros pares, e ele próprio, e eu própria, a coisa não acontecia. Até que eu fui entendendo muito mais tarde o que era essa história desse orgasmo. Entendeu? O que significava isso. De diversas maneiras. Então, é esse o caminho que eu quero apontar. As meninas hoje são diferentes já, né? Eu estou com uma turma de uma garotada. Eu e Ney, né? Penso que a gente é sobre o passado, né? E uma garotada. Ele casado, ele é gay, tudo certinho. Eu sou assexóloga. E meu nome, sabe como é que é? Jarda Ícone. Olha, falei de ícone, então não estava errado, estava certo. Jarda Ícone. É engraçado, é um filme engraçado, Oswaldiano. E, Helena, olha, só para te falar uma coisa, como a gente demorou para começar, eu tenho 40 minutos do Zoom, então tem mais 5 minutos. Se por acaso cair, a gente pode voltar no mesmo link, tá? Eu acho que dá certo. Pode. Ou no mesmo link ou no telefone, como a gente quiser. Eu vou deixar tudo igual, nem mexo. É isso, exato. Vou entrar depois no link de novo, daqui a 4 minutos. Mas fala do Ney, assim, porque eu sei que o Ney, eu adorei uma entrevista que eu estava ouvindo sua agora, antes da gente começar, no Canal Brasil, que você falou que o Ney é seu muso. Eu adorei isso, porque você não gostava de ser a musa, mas ele é seu muso, né? Então, como que é isso com o Ney? Olha, foi maravilhoso. E olha, Ney está muito bem no filme. É quando eu vi o Ney melhor assim, no sentido que ele está pleno, ele está alegre, ele gostou do personagem. Ele faz o personagem, chama-se Lírio Terron, trabalha na ONU. Adoro, que ótimo. Lírio? Como é? Lírio? Lírio Terron. Eu custei de achar esse sobrenome dele, mas eu achei bom, Terron. Ótimo, maravilhoso. E ele é casado, ele é gay, né? Mas ele tem uma relação profundíssima com a Jarda, a grande amiga dele, de uma viagem que ele começou nos anos 70 para o deserto de Saara, Marrocos, que começou em Londres, e que terminou num estupro. Eles eram meninos, ele tinha 2 anos e ela 27.
e aí terminou no estupro, quer dizer, essa viagem foi uma tragédia. E a partir dessa viagem é que começa o filme. Que legal, hein? É Maravilhoso. legal. É. Não, estou louco para ver. E, bom, antes da gente de terminar aqui a Então, é o Kayanin, quarto filme dele que eu faço, né? Quarto ou quinto? Quarto, quarto, dois, quarto, não é isso? É. E ele está melhor do que nunca. Realmente, ele está melhor. Está apaixonante. que ótimo. Estou super já curioso. E, Helena, sempre nos seus filmes e na sua e assim, te vendo hoje, enfim, todas as vezes que eu te encontrei, você está sempre muito fashion. Assim, eu queria saber qual que é a sua ligação com a moda, porque eu sei que é uma coisa que você gosta muito. Não, é verdade. Assim. A paixão. Eu sei de sua história também. Sônia te ama. Olha, eu acho importantíssimo, sabe? Mas profundamente importante. Eu acho que não tem nada de fútil, nem de vulgar, tá entendendo? Você se construir, não é? É uma construção. A moda, não é? O estilo de vestir, para mim, é como tudo, não está separado, sabe? Não está separado. E eu estava me lembrando agora, o final dos anos 60, que escândalo foi para a moda, né? 70 ficou mais estabilizado até. 60, final de 60 foi aquela loucura total. E os 80, 90 foram maravilhosos também, né? Sim, mas no final, olha, Helena, deixa eu bom, falta um minuto, a gente pode falar mais um pouquinho, quando cair a gente volta no mesmo link, tá? Mas olha só, então, eu queria que você falasse um pouco desse seu período como glamourgão mesmo, ou seja, quando você virou, quando você começou, você era modelo, né? O que você chegou? Não fui modelo. Não, modelo? era uma menina que foi descoberta, né, quando caiu na visão dessas pessoas que mandavam em Salvador, na Bahia, e me convidaram para ser glamour girl. E era uma coisa fechadíssima, organizado por um banqueiro, Pânfilo de Carvalho, um banqueiro louco, gaysésimo, tá entendendo? Maluco, que dava escândalos e bailes de carnaval extraordinários. Um desses ficou famoso também, todo o Brasil, que era o baile dos gregos, em que eles serviam em bandejas de prata cocaína, entendeu? Não eram devassos, era uma coisa louca, entendeu? Louca. E muito arrumados e educados e finos, então uma coisa de doida. Esse pedaço. Mas daí saiu uma outra coisa, não é? Que esse pessoal nosso, do Glauber, Caetano, ele saiu de uma outra área, né? Da Bahia, nesse momento. Também era um momento cultural altíssimo, que estava Sartre, estava lá, inclusive